Direto da redação. A decisão do deputado estadual Tiago Rangel, que foi no âmbito da quarta fase da Operação Unha e Carne, ela vai ter desdobramentos. A previsão é de que novas prisões devem ocorrer. E nesta etapa, que foi ontem, que foi na terça-feira, que foi deflagrada, que prendeu o Tiago e mais 6 ou 5 pessoas, você vai observar que o foco foi verbas, fraudes em licitações e verbas na educação do Estado do Rio de Janeiro, especialmente na Coordenadoria Regional Noroeste. E você vai também agora observar uma outra coisa, que os indícios que a polícia encontrou ali foi de fraudes em contratos e direcionamento em contratos e dinheiro que eram utilizados dessas fraudes em campanha eleitoral. Mas vamos chegar agora aos detalhes na reportagem de Priscila Terezo. O deputado estadual Tiago Rangel, do Avante, foi preso nesta manhã em operação da Polícia Federal contra fraudes na Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Ele é um dos 7 alvos dos mandados de prisão na quarta fase da Operação Unha e Carne, que apura crimes de corrupção em procedimentos de compra de materiais e de aquisição de serviços, como obras para reformas de escolas. Os agentes ainda cumprem 23 mandados de busca e apreensão na capital fluminense e nas cidades de Campos dos Goitacazes, de Miracema e de Bom Jesus do Itabapoana, na região noroeste do estado. Todas as ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo as apurações da PF, os suspeitos montaram um esquema de direcionamento das contratações realizadas por escolas estaduais para empresas previamente selecionadas e vinculadas à organização criminosa investigada. Além de organização criminosa, os envolvidos podem responder por peculato, fraude à licitação e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do deputado Tiago Rangel disse que ainda está se inteirando da investigação. No entanto, antecipou que o parlamentar nega qualquer irregularidade e prestará todos os esclarecimentos necessários nos autos. Também em nota, a Secretaria de Educação informou que está realizando uma revisão administrativa de todos os procedimentos relacionados às obras de manutenção e reparo nas unidades da rede estadual. Entre as medidas já adotadas pela pasta está a definição de um teto de R$ 130 mil para intervenções classificadas como manutenção e pequenos reparos. A ação da Polícia Federal integra uma força-tarefa que tem como objetivo assegurar a atuação uniforme e coordenada da instituição na produção de inteligência e na repressão aos principais grupos criminosos no estado do Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. E essa reportagem, os detalhes também você confere no Diário da Guanabara. Tem uma reportagem aqui muito boa. Eu até que assino a reportagem, então vou deixar a parte aqui, uma reportagem, ela está mas está bem esclarecida, está bem orientadora. Dizendo aí que a quarta fase, você vê aí a imagem aí do Tiago Rangel. E tem muitos detalhes nesse processo aí. Eu li todo ele tem mais de 80 páginas, li todo ele ontem, antes de escrever esse artigo. E algumas conclusões, Fabrício, que a gente chega ali, que eu não sabia e passei a tomar conhecimento. Em primeiro lugar, houve um compartilhamento de provas, de elementos da Operação Poço de Midas. Eu sempre cobrei muito aqui, você lembra? Lembro disso. Em algum momento vão pedir compartilhamento dos dados que estão na Operação Poço de Midas, que é um processo volumoso, que já tem mais de 7 mil páginas, que entra em fraude de licitações, entra em outras coisas. Eles compartilharam provas da primeira ação contra Tiago, primeira operação contra Tiago Rangel, que foi no âmbito de uma operação, que foi uma prisão por parte da Polícia Militar, porque aí tudo começa com o Tiago Rangel, tá? Assim, na escalada. Tiago Rangel já era encrencado. Mas a escalada maior começa quando ele é presidente da EMAB no município de Campos e ele é candidato a deputado estadual. Prenderam o assessor dele, que era presidente da EMAB, Fábio Poubax, com dinheiro para compra de votos na região noroeste do estado do Rio de Janeiro. Ele é trazido para a Polícia Federal. No âmbito dessa investigação, a polícia Militar manda para o TRE e o TRE, a juíza, manda para a Polícia Federal por ser crime eleitoral. A Polícia Federal abre, aí está o Fábio Poubax, que foi preso com o Tiago, né? E foi preso agora de novo. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Ele e o Tiago Rangel. O baixinho aí é o Fábio Poubax.
O Fábio chega na delegacia, fala aos borbotões, mas fala, aí vamos pro celular e ele fala até que não devia, mas segundo a informação. No celular se extraem outros elementos com autorização judicial, quebra-se o sigilo telefônico dele e ali se extrai outras coisas que são fraudes em licitações, na EMAB, na Câmara de Vereadores. E daí então, depois isso dá na Operação Postos de Midas, que é uma outra etapa. Na Operação Postos de Midas, isso se evidencia, essas coisas que eu estou narrando aqui. Aí se encontra diálogo de Thiago Rangel com o Fábio Polbax, Thiago mandando atirar na porta da casa dos outros para assustar, mandando atirar em carro de assessor para dar um susto pro cara pedir demissão e vazar. É um negócio horroroso. Tem fotos de Thiago com dinheiro de licitação no colo. Thiago recebia dinheiro de licitação de EMAB, de prefeitura, de Câmara de Vereadores, passava Pix imediatamente para posto de gasolina para comprar combustível para os postos. É uma doideira só. Aí então todo esse material estava lá. Agora na EDPF da Unicarne, a Unicarne já é uma operação, se tem ali outras denúncias contra Thiago, que é fraude em licitação na educação do Estado. No Noroeste. Por quê? A educação ela foi partilhada entre deputados. Deputado tal comanda a coordenadoria tal. A coordenadoria tal é de determinado deputado. O Detran, posto em tal lugar de deputado. O IPEM em tal lugar de deputado. É um nome que sempre... Isso não é novo na LERJ. Isso não é novo na relação entre o governo e a LERJ. Os deputados sempre tiveram feudos nas administrações. É assim que os governadores eles garantem apoio de bancadas na LERJ. Então o Thiago coube a ele um dos feudos, o IPEM, e a Coordenadoria Regional Noroeste. E ali a coordenadoria que fazia as licitações, as empresas que operavam ali, eram empresas ligadas a Thiago, a um operador financeiro dele, que é o Luiz Fernando, que é dono de postos de gasolina. Entre os postos era o posto Dallas, é o posto dele. Então ele tinha empresas também que operavam com obras, essas empresas operavam, as empresas faturavam com obra, depositavam dinheiro em uma empresa de festa, que era da esposa de Luiz Fernando. Fazia-se uma triangulação de dinheiro. Isso é o que constatou nessa fase. E o que essa fase da Operação Unicarne ela fez? Ela traz elementos da Postos de Midas, com essas ameaças de Thiago, de mandar atirar, dar tiro em fulano, dar tiro em Beltrano. Ela traz elementos, compartilhamento de provas. O Alexandre de Moraes pede o compartilhamento de provas dessa operação da prisão do Fábio Polbax. E ali ele faz os relatos. Mas fatos que eu destacaria nesse despacho do Alexandre de Moraes. E que mostra que vai ter novos desdobramentos, novas prisões. Por que Thiago está preso? Pelas ameaças. Então se viu que ele é uma pessoa perigosa. O Thiago fazia contato com um traficante chamado Júnior do Beco, dava emprego na Secretaria de Educação ao traficante em troca de apoio político. A familiares do traficante, o cara preso. E o que esse traficante é de Campos ou do Rio de Janeiro? É de Campos. O traficante Júnior é de Beco, Campos. De Campos. Ele oferecia emprego. Isso está no relatório, está escrito aqui, está descrito aqui no relatório. Um relatório grande. Isso está até sob sigilo, a gente teve acesso através de fontes. O outro dado ali que eu acho interessante é quando, nesse relatório, o Alexandre de Moraes traz o nome do prefeito de Campos, Vladimir Garotinho, para dentro da história. A passagem de Thiago pela EMAB. Isso consta? Consta. Quando ele traz o nome da Câmara de Vereadores, Fábio Ribeiro, o nome de Augusto, que era assessor de Fábio Ribeiro, para dentro da história, que também é investigado nesse processo. Vai trazendo e vai mostrando. Então, o que está mostrando isso aí? Vai ter muito desdobramento. É porque Thiago Rangel foi presidente da EMAB na época que Vladimir era prefeito. Vladimir deu a EMAB para Thiago. E se Thiago é deputado, ele agradece a Vladimir. Entendi. O Thiago, o tamanho de Thiago que Thiago tem, Thiago só alcançou o mandato de deputado, quem deu foi Vladimir. Mas recentemente os dois estavam brigando aí. Mas daí é briga. Trocando farpas. Mas aí organizações criminosas brigam, né? Os líderes de organizações criminosas se degladiam. Não estou dizendo que Vladimir é líder de organização criminosa, nada disso. É uma alusão. O Thiago até é acusado de ser líder de organização criminosa. Está na acusação aqui. Ele montou a organização criminosa, ele lidera, ele é o chefe. Isso está descrito. O Vladimir, não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que se até os líderes de organizações criminosas, eles brigam. Então Vladimir e Thiago não fugiram dessa regra, né? Então as famílias brigam.
As pessoas brigam, os amigos brigam, os aliados brigam. O Getúlio Vargas dizia que em política não se deve ter aliados, amigos que não possam ser inimigos e nem inimigos que não possam ser amigos. Então eles brigam, né? E a briga, todo mundo sabe, gira em torno de quê e por quê. Tem sempre dinheiro na história. As pessoas estão sempre brigando por dinheiro. É briga por dinheiro. Não é briga por amor, não é briga pelo povo, nada disso. É briga por dinheiro. Mas é resultado, traz essa história toda. E prenderam. E ontem houve uma busca e apreensão na casa de um empresário na Baixada Campista, o filho de Nédio, que é uma figura, que é um empreiteiro. O grande problema é que prenderam 2 celulares com eles. Ele é uma bomba relógio, porque ele estava executando obras agora na prefeitura de Campos. Você vê a extensão desse negócio, onde vai chegar? A bomba de efeito retardado e como isso vai explodir? Vai explodir no colo de um monte de gente. Essas coisas a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. E por que a Poste de Midas ela ficou parada durante um tempinho? Porque essa operação foi a Poste de Midas, que foi na casa de Thiago Rangel, de um monte de gente, né? Ligados, laranja de Thiago Rangel, os funcionários, ele botava posto em nome dos funcionários. Pessoas que não tem uma galinha para beber água, para dar água, né? Para dar milho. Nessa operação da Poste de Midas ali, isso aí eu vou chegar em outro momento, eu vou mostrar isso aí também. Essas imagens que nós estamos vendo agora foi em Campos? Na Baixada? Não, foi em Campos. Foi a Poste de Midas. Na Baixada Campista. Postos de Midas, a operação que teve como principal alvo o Thiago Rangel, Fábio Polbax, todo mundo foi alvo dessa operação. Os laranjas do Thiago Rangel foram alvos dessa operação aí. E por que a operação Poste de Midas ela ficou um pouquinho retardada? Porque a desembargadora que autorizou a deflagração desta operação, ela posteriormente se deu por impedida para continuar no processo. E esse processo ele foi redistribuído, caiu na mão de um outro desembargador. Aí o processo andou, ele diligenciou, ele começou a ouvir pessoas, o processo começou a ter andamento. Então por isso estava demorando um pouquinho, né? Por que ela se deu por impedida, eu não sei. Não sei se foi por ameaça, não sei se foi por ingerência de alguém, se foi por pedido, se foi por medo. Porque também o que se apura nesta operação Poste de Midas é a ingerência de determinadas figuras do Poder Judiciário nessa questão de processo e vazamentos até de informações. Então esse processo aqui, essa reportagem aqui, traz o nome das pessoas que foram alvo dessas operações ontem. E entre essas pessoas que foram alvos, a gente dá o nome delas aqui, sem problema nenhum, está o Thiago Rangel, mandado de prisão, está preso. O assessor, ex-chefe de gabinete Rodrigo Bacelar Rui Carvalho Bulhões Júnior, o Fábio Polbax, que é ex-assessor do Thiago Rangel, o empresário Luiz Fernando de Souza, que é do ramo de combustíveis, e tem mais 2 que estão descritos aqui também, que é o Marcos, um empresário de nome Marcos, que ele seria operador financeiro, seria laranja do Luiz Fernando, tá? E tem um outro também que era operador no noroeste do estado do Rio de Janeiro. São esses que têm mandado de prisão contra eles e estão presos. O resto, por exemplo, noticiou-se ontem que o Rodrigo Bacelar foi alvo de busca e apreensão. Pois é, isso que eu quero saber de você. Não foi. A imprensa toda divulgou o nome de Rodrigo, associaram o nome de Rodrigo Bacelar. Rodrigo não foi alvo de busca e apreensão, Rodrigo Bacelar não foi alvo de prisão nesta operação. Mas se ele tivesse solto, Rodrigo Bacelar, ele seria preso nessa operação, nessa quarta fase? Porque ele não foi alvo, aqui ele não é alvo. O Rodrigo não foi investigado, não teve. Nessa daqui ele pode estar sendo até investigado. Mas aqui não tem mandado de prisão contra ele e aqui não tem ele como alvo de busca e apreensão. Não, olha, eu achei estranho, mas a gente ouve, escuta, lê tanta coisa que confunde a mente da pessoa. Mas é bom você esclarecer isso aí. Não, está esclarecendo agora, porque na verdade o pessoal divulgou um monte de bobagem. E o Thiago Rangel é um cara que ele expõe muito. O Thiago, ele tem uma vida pregressa com uma vida de exposição. Um cara um pobretão que conseguiu ascender muito, muito rápido nesse submundo, né? E ele não se importa em fazer exposição de carros. É uma vida meia doida, meia louca. E como é que o Thiago ganhou dinheiro? Foi só com política? Não foi só com política. Thiago ganhou dinheiro com posto de gasolina. Como que ganhou dinheiro com posto de gasolina? Primeiro, segundo denúncio, combustível adulterado, batizado. Então quem abastece no posto de água aí geralmente está arriscado
a botar uma bomba no motor. Sonegação de impostos. Sonegação com compra de combustível, passeio de nota, tudo ruim. E também aquele aparelhinho que põe na bomba, em que você pega e você compra lá 15 litros de gasolina, a bomba só abastece 4, 5, 3, te rouba sempre 1 litro. Então o Thiago sempre tirou grana de alguém, além da educação, ele sempre andou tirando grana de alguém. Isso segundo aqui a denúncia. E nós vamos aqui ao João Pires, que comandou o PROCON no Rio de Janeiro. Ele fez uma postagem ontem na rede social dele sobre isso, porque ele interditou um posto de água no Rio de Janeiro e ele conseguiu derrubar a interdição por meio de uma liminar, onde foi constatado fraude no abastecimento. Uma juíza concedeu uma liminar para reabrir o posto. Põe aí o vídeo aí, por favor. Isso não tô bronca, pô, fiz mesmo, é isso aí, recebi ordem de fazer, peguei e fiz. E você se aproxima aqui, por favor. Ô, irmão, você sabe o que você fez, pode ligar o 90, vambora. Vamos pensar, quer que eu conte? Vocês chegaram agora, se vocês não viram, ele desligou na hora que a gente ia fazer a aferição, apagou a luz do posto, correu, ele nos juntou e fez. Pula na frente do problema, pula mesmo. A gente tá cheio de disposição. Tá roubando, pode falar, anota quem tá roubando. É que vocês tentam fazer a fiscalização de otário, só que eu peguei, não tem jeito. Camarada, preste seu cartão rapidinho aí pra fiscalização aqui, por favor. Desligou. Que pariu. Tem alguém aí dentro? Tem alguma sala por aqui? A mesma fraude do posto que a gente pegou na Marechal Rondon. Vocês não são mais espertos que eu, cara. Infelizmente, grava aqui. Formação do João Pires no posto de Thiago Rangel em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Agora, outra coisa que também chega ali, nessa acusação aí, nesse relatório do Alexandre de Moraes, o que ele diz? Que parte do dinheiro que foi subtraído nesse esquema na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro foi utilizado no financiamento da campanha da filha do Thiago Rangel, que é a Tamires Rangel, que se elegeu vereador em Campos, uma campanha milionária. Isso é o que está descrito aqui, é o que está escrito aqui. Então, o que acontece aqui? Chegou-se, nós vamos ter desdobramentos. Se eles citaram isso, é porque isso já está relatado em sede policial. Já tem evidências disso daí em sede policial. Ela pode ser caçada? Caçada eu não acredito que vá ser caçada, porque teria que ter uma AIGE, isso está chegando de forma assim muito tempestiva, muito fora de uma Ou AIGE. afastada do carro por um período. Aí nós vamos saber como é que vai ser, de repente, porque o Rodrigo, por exemplo, foi caçado na eleitoral, não foi por acusação de crimes. E ela era sub, né? Ela não está sendo acusada. Ela foi nomeada no governo. Mas foi exonerada ontem. Sub é adjunta, ela era adjunta de uma sub, quer dizer, é um cargo. No meio ambiente. É um cargo honorífico quase, que não tem poder nenhum. E tem uma irmã de Thiago Rangel também, que estava nomeada lá da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que era subordinada à sobrinha. Irmã de Thiago? Tem. Irmã de Thiago? Tem, eu vou procurar o nome aqui agora. O pessoal que está acompanhando aí com a gente o programa. Irmã de Thiago? Nomeada lá eu desconheço, isso eu não sabia. Deixa eu olhar aqui agora. E você tem ali, então, estão chegando, estão fechando o cerco em cima aí da campanha também da Tamires Rangel. O ex-governador Antony Garotinho, acompanha isso muito de perto. Garotinho, apesar ali, eu vi o vídeo do Garotinho, ele comete alguns equívocos. Mas boa parte do que o Garotinho fala, da informação que ele divulga ali, algumas que eu conheço ali, eu posso dizer que são fatos. Agora outros eu não sei qual é a fonte de informação dele. Com base nas informações mais recentes de maio de 2026, houve manifestações envolvendo parentes do deputado Thiago Rangel na administração pública do Rio de Janeiro. Além da filha dele, Tamires Rangel, Marilúcia Rangel Lima, irmã de Thiago Rangel. Ela também foi exonerada de uma função na mesma subsecretaria de Ambiente e Sustentabilidade. É loucura maior do que eu tô imaginando. Aí já é loucura demais. As exonerações ocorreram no contexto da operação da Polícia Federal que investiga fraudes em contratos públicos. Aí já é doideira demais. Aí a loucura, ela ultrapassou os limites. Além da filha, tinha a irmã, na mesma secretaria. Meu Deus do céu. Isso é uma doideira. É coisa de gente doida. Põe aí o que o Antony Garotinho tá falando, por favor. Olha, a prisão do deputado Thiago Rangel demorou. Ele é alvo de uma série de investigações. Ele já havia sido alvo na Operação Postos de Midas, uma operação que investiga
lavagem de dinheiro e postos de gasolina, enriquecimento ilícito. O Tiago Rangel, a prisão dele pega um outro caminho. Embora ele tenha sido preso nesta operação envolvendo a Secretaria de Educação, com provas obtidas através do telefone de Rodrigo Bacelar, o caso dele vai se desdobrar em outras questões. O envolvimento dele com prefeituras, são várias prefeituras, né? Aí na região nós temos envolvimento dele direto da prefeitura de São Francisco do Itabapoana, na prefeitura de Bom Jesus, na prefeitura de Natividade. Tiago Rangel, para quem não sabe um pouco da história dele, ele começou sendo motorista de Rogério Onofre. No governo Sérgio Cabral, Rogério Onofre chefiou o Detro, onde Tiago Rangel trabalhou, e foi preso sob suspeita de desvio de 40 milhões de reais. E vários postos de gasolina foram adquiridos por Rogério Onofre, colocados boa parte dele em nome do Tiago Rangel. E quando houve a prisão, ele não devolveu os postos de gasolina, e aí, a partir daí, foi desenvolvendo um trabalho de envolvimento, inclusive com fábrica clandestina de combustível. Eu acho que hoje foi só a pontinha de uma operação que vai ter vários desdobramentos, inclusive em prefeituras. Atenção que eu estou dizendo, hein? Tiago Rangel, preso, vai levar a uma série de outras questões envolvendo prefeituras, porque essa prisão de hoje, específica, é sobre material de construção ligado ao esquema da Superintendência do Norte e Noroeste de Educação. É uma pontinha na agulha de tudo que Tiago Rangel vem praticando. Olha só uma correção do que o Garotinho faz aí, eu fazendo aqui. Essa extração de material para a Operação Unicarne, ela não foi extraída de celular de Rodrigo Bacelar. No celular de Rodrigo não acharam nada, não encontraram nada. Pelo menos isso é o que está no relatório da Polícia Federal, no que fundamenta a prisão do Rodrigo no âmbito de uma das operações Unicarne, que não é essa. Nessa aqui o Rodrigo não é alvo dessa operação. Então não foi extraído, não foi encontrado nada. E a Polícia Federal fala isso, diz isso no relatório da Polícia Federal. Sobre o que era a acusação, que o Rodrigo teria vazado informações para TH Joias, teria se encontrado com o Macário Júdice. Então a própria Polícia Federal, ela reconhece que esse encontro entre o Rodrigo e o Macário num jantar na churrascaria Assador não aconteceu. Então, na verdade, o que se extrai da operação contra Tiago são elementos extraídos dos próprios celulares de Tiago Rangel, no âmbito de operações que já ocorreram. Operação Poste Midas, extraiu-se informações ali, então foram coisas extraídas do telefone do Tiago Rangel e assessores. Isso é um fato. Por que Rui Bulhões, que é o assessor do Rodrigo, ele foi preso? A informação que eu tenho é essa. O Rui Bulhões recebeu 3 telefonemas do Tiago Rangel em determinada ocasião. Ele não retornou e não atendeu esses telefonemas. O Tiago Rangel, na sequência, manda para Rui Bulhões uma planilha no WhatsApp. O Rui Bulhões, mais uma vez, também não respondeu. Mas por isso está no telefone do Tiago Rangel de Rui Bulhões, ele foi preso. Essa é a informação, tá? Que eu tenho. Agora, quando o Garotinho fala, por exemplo, com relação a Tiago Rangel, a escalada dele financeira com postos de gasolinas, é fato. Ele foi assessor do Rogério Onofre. O Tiago Rangel sofreu uma tentativa de assassinato na cidade de Campos. Ele estava com o primo morreu no lugar dele. O garoto, o pai do garoto eu conheço, é o João. O cara foi para matar Tiago. O Tiago, ele trocou de lugar. Ele estava como motorista, ele dirigia sempre o carro. Ele naquele momento ali, ele trocou. Botou o primo dirigindo, ele foi pro lado do carona. O Tiago tenta correr, tenta fugir do carro. Na hora que o cara tá fazendo desprazo, sobrou uma bala. O cara atirou na bunda de Tiago. Aí o Tiago levou um tiro na bunda.
Você tá falando sério Sério, isso? ele levou um tiro na bunda no Parque, no Jardim Flamboyant, ali no Parque É Flamboyant. mesmo? Muito tempo isso? Levou, tem esses fatos. Ele era do Detro, trabalhava com o Rogério Onofre. Depois disso, o Thiago é demitido, ele continua trabalhando com o Rogério Onofre. E naqueles escândalos todos que envolveu o Rogério Onofre, ele sai daquilo dali depois, ele compra um primeiro posto de gasolina. Aí que tudo começa. Agora, eu não sei essa informação, Garotinho, ele conversou com o Rogério Onofre, ele deve ter tido acesso às informações de que o Rogério Onofre botou depois alguns postos em nome de Thiago, que o Thiago não devolveu os postos. Pode ser. E essa informação aí eu não tenho. Essa eu não tenho. Mas desta coisa, aí o Garotinho tem razão. E na extração de dados, muitos desses dados foram extraídos do telefone de Thiago, e muita gente com quem Thiago mandou áudio, Thiago conversou, fato. É fato que muitos prefeitos vão entrar no radar da polícia, já estão no radar da Polícia Federal. Prefeito de São Francisco, Yara Cíntia, prefeito de Bom Jesus, prefeito de Natividade, prefeito de Presidente Kennedy, por onde Thiago andou lá com a Yara Cíntia. Essa investigação, essas operações, provavelmente, em algum momento, ela vai ultrapassar a fronteira ali do sul do estado do Espírito Santo. Isso está escrito nas estrelas. Você tem Prefeitura de Campos, que vai entrar no radar também, porque o Thiago foi presidente da EMAB. O Fabinho Pobax, que está preso, foi presidente da EMAB. Tudo começa ali. Então, essas operações, elas terão muitos desdobramentos, outros desdobramentos. E vai pegar realmente prefeitos. Isso aí, quando o Garotinho fala isso, ele tem razão quando ele diz isso. Então, não é apenas especulação. E o Garotinho tem as informações dele, ele tem fontes de informações que informam a ele, né? E ele tem acesso, provavelmente, a essas informações. E muitas das coisas que ele falou, coincidentemente ou não, né? Coincidentemente ou não, elas acabaram acontecendo. Outras não, outras sim. Mas ele tem até aqui acertado mais do que errado, né? Uhum. Ele tem acertado mais do que errado. Mas essa operação unha e carne é um desdobramento, é a 4ª fase dessa operação. É provável que tenhamos outras fases e tá pegando primeiro o andar de cima. Eu tenho a informação aqui de que na Leste tá pegando fogo. A Leste não vai soltar o Thiago Rangel. Teria essa prerrogativa. Eu ia perguntar isso a você. Não vai soltar o Thiago Rangel, os deputados não querem soltar. Porque não querem cabe mexer. a eles, né? Se mantém preso ou se mantém solto, né? Isso, eles podem decidir como fizeram com o Rodrigo. Eles não vão fazer porque não sabem que é no telefone do Thiago Rangel, eles têm medo de se implicar. E Thiago Rangel não é uma figura benquista entre os pares dele na LERJ. Ele não é uma figura benquista. O Thiago tentou um movimento anteriormente para impedir a demissão dos parentes da mulher, da filha, do pessoal dele que estava lá alojado no estado. Ele andou acenando, fazendo uns elogios na LERJ ali, contrariando os deputados ao governador interino. No dia seguinte, uma semana depois, a filha dele foi todo mundo exonerado. Ninguém ele saiu do cargo. O governador exonerou todo mundo. Tinha que exonerar. Exonerou. E os deputados agora, eles vão fazer o seguinte, vão se fechar em copas. Por quê? A previsão é de que ocorra uma operação a cada semana. Não vai ocorrer uma operação em um bloco só, porque eles querem evitar o que aconteceu na Funa da Onça. Um erro acabou favorecendo, foi todo mundo solto, porque houve um erro nas operações, um erro ali na judicial, tal, que propiciou ali a anulação. Então eles vão fazer o quê? Vai pegar deputado por deputado. Tem mais deputado para ser preso. Tem mais gente para entrar em cana. Então essa operação Unicarne, ela foi realizada pela Polícia Federal com compartilhamento de provas de outras operações que tiveram ali o Thiago Rangel como alvo. E as pessoas que foram alvo de busca e apreensão e outras que ainda não foram alvo de busca e apreensão já estão na mira, para uma hora ou outra em cana. Os que ainda não foram, já estão mapeados, também vão cair em cana. Isso é uma questão de tempo. Isso é uma questão de tempo. Tem muita gente que nem imagina, principalmente nesses crimes de ameaça de Thiago, que a polícia mapeou. A polícia mapeou muito redes sociais. E viu ali muitas pessoas ligadas a Thiago Rangel ameaçando internautas, fazendo todo tipo de agressões e ameaça. Essas pessoas fatalmente agora elas cairão, elas já estão no radar
da Polícia Federal. Pode demorar um mês, pode demorar uma semana, pode ser daqui a pouco, mas é algo que vai ser inevitável.